Amônio carbônico é aquelas pessoas que elas estão constantemente precisando de estímulos para fazer o que tem que fazer. E tem que ser estímulo mais intenso do que foi anteriormente. Dou 10 para você arrumar a sua cama. Dou 10 para... Não, agora é 15. Entende? Quando aquela criatura começa a se movimentar baseada em estímulos que vêm. Então, quanto mais forte, mais eu me movimento. Amônio, ela consegue movimentar muitas coisas com o seu não movimento, com a sua fragilidade, com a sua fraqueza. Amônio carbônico, então, ele tem esse movimento de que se as coisas não acontecerem como eu quero que aconteça, eu começo a causar problemas, mas não agredindo. Eu agrido o outro normalmente com agressão a mim mesmo, porque eu posso cair e me machucar. Só que tem um problema, eu não caio em qualquer lugar com o meu desmaio. Ai, vou desmaiar. Desmaiei, no sofá confortável. Eu desmaio no lugar confortável. Ou então no lugar que tem alguém muito musculoso para me segurar enquanto eu desmaio, sabe? Aí eu desmaio. Esse talvez seja um medicamento assim, que a gente vai ter muito uso na adolescência. Eu destaco isso para vocês. O adolescente que de repente descobriu ou percebeu que a sociedade não vale nada. A sociedade está estragada. Literalmente a sociedade está podre, né? Então, peraí, vocês são utilitaristas, vocês são gananciosos. E aí ele começa a construir padrões para confrontar essa sociedade. Ele confronta a sua família, ele confronta o ambiente em que ele está inserido, ele é do contra. Mas é interessante que ele não é aquele do contra natural, que simplesmente assim, vou dar um exemplo, todo mundo na família é carnívoro. E ele de repente, desde pequenininho, a criança nasce, bebezinho, e ela não consegue comer carne. Tem aquela criança que já traz isso, né? Então ele tem uma coisa natural. O amônio carbônico não, ele gosta de carne, ele adora carne, mas ele começa a espalhar que ele é vegetariano. E automaticamente ele faz isso apenas para ser do contra ao que está estabelecido ao redor dele. O ambiente, a estrutura que existe, eles se tornam completamente o oposto daquilo para agredir. No movimento de uma agressão, não que eles necessariamente tenham sido machucados, mas eles não são atendidos naquilo que eles determinam como suas necessidades. Então, quando é que você vai agradar uma criatura que você não sabe exatamente o que ela quer? Então, aquela adolescência difícil, que gosta de contrariar, que gosta de desafiar, então eles começam a agredir muito. São pessoas que não conseguem estabelecer por si só os seus próprios valores, o que é importante, então eles avaliam tudo que é importante ao redor para fazer o contrário. O que eles querem, eles não estão satisfeitos com o que eles são, com o que eles têm, mas eles não sabem nem o que eles são, o que eles têm. Eles ficam esperando a pessoa cometer um erro para ficar apontando, jogando na cara. Eles são muito críticos. Aquela pessoa que ela fica esperando alguma coisa acontecer, ela não colabora com nada na festa da família, por exemplo. Você vai fazer o arroz, você vai fazer o vinagrete, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, você traz o pudim, ela não leva nada. Diz, nossa, esse pudim está aguado, nossa, essa coisa está salgado, nossa, isso aqui está assim, quem é que come uma porcaria dessa? Ele sai criticando tudo, mas ele não faz absolutamente nada para o contexto, mas ele tem todas as críticas para o contexto. Elas não estão sendo atendidas no que elas querem, elas começam a se comportar de forma agressiva, elas machucam. E quando elas percebem que algo vem para pressionar, elas desmaiam. Uma pessoa ela é gentil, dócil, meiga, carinhosa, até ser atendida. No momento em que ela não é atendida, ela vira o contrário. Então são situações em que a pessoa ela não é verdadeira, ela está atendendo aos seus interesses. São pessoas egoístas, pessoas frias.
E elas geralmente, elas dizem que isso fundamenta-se nas suas decepções. E aqui uma outra dica importante sobre amônio carbônico. São adolescentes, principalmente meninos, que têm problema com a figura paterna. A figura paterna lhe causou uma grande decepção. Mas se a decepção dela, desse menino principalmente, é com o pai, a figura paterna, e qual é o maior de todos os pais? Deus. Então a pessoa vai ser um ateu convicto e ela vai agredir todas as formas de expressão religiosa, vai ser preconceituosa, vai ser agressiva, vai fazer o diabo a quatro. Mas não pise no meu calo, não me contrarie. Vamos para a festa de aniversário? Vai ser legal e tudo mais, e tudo mais. Aqui um presente para você dar para o seu priminho. Não, esse presente é meu, não é do seu priminho. Pronto, acabou o mundo. Acabou o mundo. Pode ser uma manipulação? O desmaio vai acontecer aqui todas as vezes que ele percebe que ele não vai conseguir o que ele quer. Que as coisas não vão sair do jeito que ele quer. Aí ele desmaia. Para quebrar um padrão. Que ele viu que ele está perdendo o jogo, ele rouba. Ele não aceita perder. A criança com 6 meses de idade, ela já está lendo os adultos que estão ao seu redor. E ela já sabe como lidar com esses adultos. Com 6 meses de idade, ela já sabe. Esse aqui eu dobro com um sorriso. Esse aqui eu vou dar um grito. E amanhã, meu filhinho. Ela... já estou fazendo. O amônio carbônico é inteligentíssimo, tem uma vivacidade, pega a leitura, faz uma leitura rápida, e ele, lembrem disso, ele é do contra. É estranho isso, mas eu vou repetir um exemplo. Se os pais dele são hippies, ele passa a usar terno. Literalmente do contra. Ele faz a leitura do ambiente e ele se posiciona contrário ao que é. E ele faz isso conscientemente, ele sabe o que ele está fazendo. Enquanto ele faz parte de um meio, e ele é o centro, e ele está sendo paparicado, e ele está sendo atendido, perfeito. Mas se chegar a uma situação em que ele não seja mais, aí ele começa a agredir. Se a agressão não dá certo, aí vem o desmaio. Deu para entender esse raciocínio? Chantagem emocional. É um chantagista emocional. Tá? Então, assim, ele desmaia. Então, aquela expressão assim, ai, eu estou ficando fraco. Eu estou ficando fraco. Vou desmaiar. Aí sai procurando um lugar confortável para desmaiar. Mas ele tem que fazer toda uma cena para desmaiar. E ele faz um movimento e grita. E falta de ar. Eu estou passando mal. E faz todo aquele movimento, aquela coisa histérica, aquela coisa assim bem chamativa para desmaiar. Aí quando desmaia, aí quebra o padrão do que estava se fazendo. São pessoas que são muito fechadas na sua opinião. Sabe, eles têm uma ideia, não tem argumento, não aceitam argumentação. Quando eles são maioria, eles batem. Quando eles são em igual número, eles tentam fazer chantagem. Quando eles são em menor número, eles desmaiam. Mas de alguma forma ele quer quebrar o que está acontecendo. Tá? Então ele é o que eu falei, ele começa a usar brincos numa família tradicional mineira, brincos de argola em tudo que é lugar, faz tatuagem, faz isso tudo. Você é uma família que todo mundo usa tatuagem, ele começa a aparecer com a Bíblia debaixo do braço. Não sei se o exemplo foi feliz, não, mas eu acho que essa ideia que me veio à cabeça. A imagem que tem do pai idealizada, eles não enxergam os pontos fracos do pai. Eles não enxergam o ponto fraco do professor que eles admiram, da mulher que eles amam, do esposo, do homem que eles amam, do time que eles amam. Eles têm algo que eles idolatram e tal, eles não percebem falha, é perfeito. Até que um dia eles percebem que falha, e aí começa toda a desgraça na vida deles, para eles e para quem está ao redor dele. Tá certo? O pai antes tão poderoso, uma mistura de Deus e Papai Noel,
a miúde é chutado do seu pedestal, na medida em que vai se tornando claro que não é tão perfeito como se imaginava. A primeira vez que a criatura vê o seu pai bêbado, a primeira vez que a criatura vê o seu pai numa situação de humilhação, ele tem aquela criatura, ele tem uma imagem de alguém que é perfeito, mágico, poderoso, e de repente ele enxerga que não é aquilo. Muito fácil identificar o aluno amônio carbônico. Ele está com, professor, vocês assim, professor, ele estuda pra caramba, o moleque estuda, ele é inteligente, ele estuda pra caramba, e toda hora ele pergunta coisa ao professor, toda hora, não é para aprender, é para pegar o professor numa vacilada. Aí ele quebra a imagem, ele mostra para os outros assim, viu como eu sou demais? E ele faz isso em todas as instâncias. Dá para entender isso? É aquele amizade, aquele grupo de uma amiga que começa a provocar uma outra amiga que percebe um grupo de amigas e chega uma adolescente nova na escola, que é bonita. Aquela que é insegura e que até então era o centro da atenção, vai fazer todo um movimento para detonar aquela menina. Com fofocas, com brincadeiras, um monte de coisa mesmo. E chegando a vias de fato de agredir, de fazer coisas as mais absurdas. Dá para entender esse movimento de amônio carbônico? E a inteligência emocional dele é baixíssima. Ele não lida com perdas, ele não lida com decepções. Então, se o pai chegar assim, ó, pessoal, a partir de hoje, lá no trabalho, a gente teve uma redução de salário, então a partir de hoje a gente vai ter que cortar isso, como eu vou ficar sem meu iogurte e tal? E aí já começa a criar um inferno, sabe, alguma coisa assim. Então eles têm eles constroem uma imagem para o ambiente em que eles estão inseridos perfeita. Se quebrar aquela imagem, aí eles vão detonar aquele sistema, aquele ambiente que ele faz parte. Eles vão detonar mesmo. Quando eles não dão conta de detonar, eles desmaiam. Então, outra coisa que se destaca em amônio carbônico, eles são muito repetitivos nas suas ações e atitudes e nas suas escolhas. Então, são aquelas pessoas que têm um padrão de relacionamentos muito repetido. Engraçado que ele, até fisicamente, ele atrai pessoas que são iguais. Então ele termina um relacionamento e inicia um novo relacionamento com uma pessoa que é muito parecida, inclusive fisicamente, com a anterior. Precisam de um espaço para chamar a atenção, para demonstrar toda a sua rebeldia, que ele não consegue ter uma argumentação para conversar. Vamos conversar. Mas ele não tem essa conversa, essa coisa do diálogo, porque ele não teve exemplo de diálogo. Ele não recebeu essa informação de que a gente pode resolver as nossas diferenças conversando. E que o meu ponto de vista pode ser superado por uma boa argumentação. Realmente, você está certo. Amônio carbônico não diz isso. Mas é importante que você entenda que aqui, embora destaque a fala na adolescência e na infância, é o adulto que ainda não amadureceu. É o adulto que ainda está na birra. É o adulto que ainda dá birra. É o adulto que ainda não pode ser contradito. Então, uma fala muito forte na boca do amônio carbônico. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, ninguém me entende. Olha o cara, eu não sei onde eu assisti uma palestra, alguma coisa, que o cara falando assim, olha o nível de arrogância de uma criatura, um planeta com 7 bilhões de pessoas, e ele diz, ninguém me entende. Quando você começa a conversar com a criatura, você começa a perceber que ele é um rebelde sem causa. Você não encontra uma motivação concreta para a dor dele. Por que você sofre? Eu sofro porque não tem uma coisa assim, eu tive uma perda. Não, são coisas assim que são tão banais. É claro, como eu digo para vocês sempre, a dor do outro, não importa qual seja, ela é importante e precisa ser respeitada. Mas você visualiza que, cara, por que uma pessoa está fazendo um escarcéu desse por uma situação dessa? Onde tudo começou? E aí vem muito da decepção paterna. Da decepção paterna. A partir dessa decepção paterna, vai se quebrando todo o espaço de autoridade na vida daquela criatura. Ela vai ter confrontos com todas as autoridades. Não tem mais autoridade. Então, no primeiro momento, ela vai agredir ao máximo, até ela dar conta. E ela se torna uma pessoa traiçoeira. Ela agride por trás, ela inventa calúnias, ela fofoca, ela faz todo o movimento.
ela faz todo o movimento para boicotar e destruir aquilo que no entendimento dela lhe é o causador da sua desgraça, da sua dor e do seu sofrimento. É o choro sem lágrima. Choro sem lágrima, aquele choro desesperado. Ou então aquele choro com lágrimas sentidas e 2 minutos está rindo com... Né? A pessoa chora, essa lágrima desce, você pega um copo d'água, pega um pano, pega a caixa, meu Deus do céu, pega aquela coisa assim, aí ela enxuga tudo, aí você vira sempre, quando você senta a pessoa está dando gargalhada, está rindo, você fala, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui. Enquanto as coisas estiverem como você quer, você vai estar bem, você vai ser agradável, você vai ser doce, você vai ser simpático. Mas se tiver uma vírgula fora do que você deseja, você vai se tornar ácido. Ela chega ao ponto de se machucar para poder chamar a atenção, para que as pessoas façam o que ela quer que seja feito. A luta que ele faz não é para o seu crescimento ou para o seu desenvolvimento. Ele faz uma luta para combater aquilo que lhe é contrário. E para brigar pelo que realmente vai lhe trazer crescimento, ele não tem nenhum movimento. Então, automaticamente, se eu não tenho garra, luta, se eu não busco a minha vida assim, com essa determinação, para que dentes? Para que dentes? Então os dentes começam a ficar frouxos, os dentes começam a cair. Você vai encontrar pessoas idosas com praticamente todos os dentes ilesos na boca. Você vai encontrar jovens com 25, 30 anos que já não têm dentes. O amônio carbono vai dizer, amônio carbônico, as pessoas não, ninguém me entende, e ela agride. Na carne vai dizer, as pessoas não me entendem, e ela se esconde, e ela foge.